Bom, vou falar hoje de filosofia da tecnologia. Na verdade, hoje eu vou fazer diferente. Eu fiz uma pergunta, delimitei um assunto, fiz uma pergunta. Só isso, um assunto e uma pergunta para 9 IAs, para ver um comparativo das respostas delas. Primeiro, delimitei o assunto. Agora eu tô meio de lado hoje porque eu vou ler as perguntas. Agora nós falaremos sobre o conceito de moto contínuo. Perguntei para o Copilot, para o ChatGPT, para o Grok, né, para o Gemini, para o Perplexity, para o DeepSeek, para a Meta AI, para o Cloud e para o Dollar, ou para a Dollar. Né? O Copilot me dá uma resposta e me faz um histórico sobre o conceito de moto contínuo. Né? O ChatGPT também faz a mesma coisa. Né? O Grok faz a mesma coisa, tanto que a minha pergunta depois da resposta deles foi bem direta. O Gemini faz a mesma merda, o Perplexity faz a mesma coisa, o DeepSeek dá uma desculpinha dizendo que não tem como fazer, porque não existe no mundo, mas deu uma desculpa que não foi o que eu pedi. Né? A Meta também faz a mesma coisa. O Cloud é que foi o interessante. Ele foi a única das 9 IAs que me deu uma resposta direta. Pode falar o que você gostaria de saber sobre moto contínuo. É só isso que eu quero que as IAs me respondam. Eu não quero que elas fiquem puxando assunto comigo. E o Dólar também me vem com uma historinha sobre o conceito do moto contínuo. Aí eu tive que fazer uma pergunta para todas as IAs, menos para o Cláudio, porque o Cláudio foi a única IA que conseguiu entender que aquilo ali era uma delimitação de assunto. Aí eu perguntei para as IAs o seguinte, para todos menos para o Cláudio. Eu pedi a porcaria de uma explicação ou somente delimitei o assunto que eu irei começar? Aí o Dólar pediu desculpas, né? O Cláudio não precisei falar isso porque foi a única que deu uma resposta coerente. A Meta aí disse que a falha era dela e tudo mais. E disse que o palco era meu e que eu poderia continuar, tem que fazer uma ferula também. O DeepSeek pede desculpas pela resposta antecipada e diz que está aguardando. Né? O Perplexity, né? Ele pede desculpas também por avançar na explicação. Né? E me faz o histórico de novo. Aí de novo eu pergunto para ele, de novo, eu pedi a porcaria de uma explicação ou somente delimitei o assunto? Aí ele fala, você só delimitou o assunto para iniciar a conversa sem pedir explicação. Peço desculpas por fornecer contexto antecipado, papapá, né? Mas por perplexo eu tive que escrever 2 vezes a mesma coisa. Porque eu perguntei, eu pedi a porcaria de explicação e ele me responde de novo com uma porcaria de explicação. Google Gemini, pedi a porcaria de explicação ou só delimitei, ele respondeu seco e curto, como tem que ser uma IA. Entendido, o assunto está delimitado, moto contínuo. Perfeito, não pediu desculpas, porque a arrogância do Google não permite que o Gemini peça desculpas, mas delimitou dentro do que eu falei. Eu não pedi porcaria nenhuma, né? Grok, eu pedi a porcaria de uma explicação, eu só não entendi perfeitamente o tom de frustração. Você não pediu explicação, eu interpretei errado e já comecei a explicar, então vamos corrigir, o assunto está limitado. E vem com uma firula, uma merda só. Né? Nesse aspecto, o Google Gemini é melhor.
O ChatGPT, você apenas delimitou o assunto, não havia pedido explícito de explicação. Respondeu assim, também não pediu desculpas, né? Mas respondeu como tem que ser uma IA, tem que ser direto e sem ficar puxando assunto e mendigando assunto. Aí o copiloto, entendi, Jorge, você não pediu explicação ainda, apenas delimitou o tema do modo contínuo. Não vou atropelar a intenção, papapá. Ok. Aí eu fiz a seguinte pergunta, que eu queria saber em cima do conceito do moto contínuo, que eu não pedi conceito, porque o conceito eu conheço, né? Eu fiz a seguinte pergunta. E eu poderia considerar o pêndulo duplo um moto contínuo, ou ele é tão imprevisível que uma hora ele para? Aí o copiloto me responde que não pode ser considerado um moto contínuo, ele me explica por que não é um moto contínuo, o que acontece na prática, a curiosidade, aí ele me mendiga um assunto. O ChatGPT diz que não é o pêndulo duplo não pode ser considerado um moto contínuo, é um clássico de caos determinístico, ou seja, não é um moto contínuo. E deu uma resposta bem curtinha, bem direta, assim. Em resumo, o pêndulo pode parecer incontrolável, mas não é autossustentável. Eventualmente ele para. Perfeito, deu a resposta ali. Druk. Não, você não pode considerar o que acontece na verdade, ele me dá uma explicação. Na vida real, e o que não se vê nas demonstrações, me explica também a questão do atrito e tudo mais, atrito com ar, atrito com a conexão, né? Porque as pessoas vendem ou mostram um pêndulo duplo como um movimento perpétuo, mas não vem ao caso, é uma curiosidade que não é o que eu pedi. O que você acha disso? Quer aprofundar o ponto? Que aí entra uma pergunta que geralmente eu faço para todas as IAs. É raro uma IA que eu não faça isso, né? O Gemini, o pêndulo duplo não é um moto contínuo, ele tem o atrito, ele tem a termodinâmica, a imprevisibilidade e o caos, papapá, e ele parou ali. Eu até positivei a resposta, porque geralmente o Gemini mendiga assunto depois, não mendigou dessa vez. Parabéns nesse ponto para o Google. Às vezes eles acertam. Perplexity, não é comportamento dinâmico, porque ele para, né? Ele me dá uns acompanhamentos que são links se eu quiser continuar o assunto, mas ele não me indica o assunto, ele só me mostra uns links que eu clico se eu quero. O DeepSeek, excelente pergunta. O DeepSeek gosta de puxar o saco. Quando você não faz uma pergunta sobre a China que ele se recusa a responder, ele puxa teu saco. Vamos direto ao ponto, não é, ele explica por quê, ele dá um resumo, né? E termina também com aquela bobagem, ele é fascinante exatamente, porque ele tem que meio que romantizar as explicações. Mas não mendigou o assunto. Bom. Meta AI. Não é. A Meta AI tem uma coisa interessante aqui. Não só ela falou que não é, como ele mostra a perda de energia na prática e mostra o cálculo físico para isso. Que a energia é igual a energia com um C, que eu não sei o que é, mais energia com um P, que eu também não sei o que é, porque eu não sou da física. Né? E não tenho esse conhecimento físico, mas interessante que ele mostra com atrito dE sobre dt, que é menor do que zero, então a amplitude vai diminuindo até ele parar. Quer dizer, ele te dá um cálculo matemático que para quem é da área, é interessante. Tem que mendigar assunto depois, mas mendiga com pergunta. Ele faz perguntas para que você comece a fazer respostas para ele e puxando o assunto. É uma mendicância de assuntos. Já brincou com alguma simulação de pêndulo duplo, papapá. Aí ele tenta puxar o assunto com motivacional. É viciante ver como ele muda. Como se essas merdas dessas ferramentas fossem para isso. O Cloud responde que não. Ele explica a imprevisibilidade, que é o caos determinístico, né? E ele explica o que ele precisa para ser um moto contínuo. Ele dá um conceito bem delimitado, assim, bem simples, bem conciso, muito bom. Até eu vou positivar essa pergunta aqui.
né? Porque direto não me indicou o assunto. Pronto, dei o feedback positivo. E o dólar, ele não. Então, todas as 9 disseram que não, eles explicam por quê. Né? Ele dá uma explicação interessante por que o pêndulo duplo eventualmente vai parar. Né? E ele está fazendo igual o Perplexity, ele está mostrando uns links que você clica se você quiser para dar continuidade ao assunto, mas não mendigou o assunto. Né? Aí, para aquelas que mendigaram o assunto, vamos achar aqui. Quem mendigou o assunto aqui para mim? Foi o Grook. Aí eu pergunto. Eu falo, não me indique assunto, caralho. Eu, usuário, conduzo a conversa, não a ferramenta. Aí ele parou de mendigar. O ChatGPT, uma vez que você bota na memória que não quer que mendigue assunto, ele não mendiga mais, então tá bem interessante. E o Copilot. O Copilot tem que, cada conversa nova tem que dizer que não é para mendigar assunto. Aí eu disse, não mendigue assunto, eu usuário, conduzo a conversa, não a ferramenta. Certo, Jorge, o pêndulo duplo. Aí ele me dá toda a resposta de novo e termina a resposta perguntando se eu quero explorar o teu. Mendigando assunto de novo. Aí eu respondo, puta que o pariu, e a burra do cacete. Quer parar de mendigar assunto? Não mendigue assunto, caralho. Eu, usuário, conduzo a conversa. Não a porcaria da ferramenta. Aí ele me dá uma resposta de novo, mas não me indica assunto. Aí ele só resume em complexo. Em resumo, ele é complexo e imprevisível, mas não é eterno. Então ele não. Mas o copiloto é cansativo nisso. Ele me indica sempre. Você diz que não quer que me indigue, ele te responde a resposta num looping, me indigando de uma forma diferente. É chato. O copiloto é bem chatinho nessa coisa assim. E as IAs é isso, cara. Agora eu fiz essa brincadeira com elas e eu me toquei por que o exército americano usou o cloud para um dos ataques no Irã. Porque o cloud é direto, cara. O cloud é conciso, ele é direto. Ele não mendiga, ele não fica fazendo firula. Cara, tá bem interessante usar ele. É uma pena que ele não faz pesquisas na internet. O que levanta a dúvida como é que o exército americano conseguiu usar uma ferramenta que não acessa a internet para pegar dados das ruas, isso e aquilo. Bom, o exército americano, né? Eles têm a inteligência deles. E não trabalha com imagens, não trabalha com leitura de PDF, então ele é só um chatbot mesmo. Né? Mas ele é um chatbot bem direto, sem firula, sem floreio no diálogo, sem ficar falando bobajada. Então ele é bom nesse ponto, assim. Se o banco de dados dele for um banco atualizado, que você consiga fazer uma pergunta, ele consiga te responder de forma coerente, ele provavelmente hoje, como chatbot simples, é a melhor das IAs que tem. Né? Cloud. Né? O dólar já foi bom quando se chamava CICE. Né? Ele tinha um sistema de leitor de PDF que ele não está mais lendo aqui no meu navegador. Né? Então não tem mais nada de relevante. Né? O que tinha de relevante era a capacidade de ler PDF, não faz mais. A meta é sempre uma bosta, se bem que nessa resposta ela surpreendeu com mostrando os cálculos físicos. Né? O DeepSeek, se for pergunta desse tipo, ela responde. Se perguntar sobre política chinesa, ela vai se negar a responder, vai dizer que está com falha, vai dizer que não pode responder, alguma coisa assim. O Perplexity, né, tá bem interessante. Né, ele responde bem, tem que dizer que não quer que fique mendigando assunto uma vez ou outra também. O Gemini respondeu bem, não mendigou assunto dessa vez, cara. Não, mendigou sim, eu tive que falar ali. O Grook.
O Google que eu estou usando aqui porque eu estou usando ele vinculado a uma conta Google, porque eu até parei de usar o X. O X começou com uma frescalhagem de ter que ficar confirmar a idade usando o aplicativo no celular. Primeiro, eu não uso a rede social no celular. Mas instalei. Cliquei no leitor QR lá, no QR Code. Fiz a leitura, abriu no aplicativo e não desgravou a porcaria. Eu disse, puta que o pariu, cara. Quer saber se é pra encher o saco? A única coisa que tinha de bom no X era putaria livre. Se eles vão começar a frescar com putaria, o X não diz mais nada para quem é público brasileiro. Então, desloguei, cancelei e tirei. Cancelei, eu não apaguei a conta. Eu só desloguei e fechei a aba do navegador e reconfigurei o navegador para não abrir mais aquela aba. Daqui uns 2, 3 meses eu vejo se parou com essa merda ali. Se não parou, eu clico para cancelar a conta. Uma rede que não me serve, eu não faço questão de ter. Foi por muito menos que isso que eu cancelei naquela merda do Facebook a minha conta. O ChatGPT, né? O ChatGPT é o top das IAs, né? Responde bem, ele tem um sistema de pesquisa na internet hoje, ele faz imagens hoje, quando começou não fazia, né? Ele é um dos tops, assim. E o Copilot, que se não fosse é, essa constante tendência de ficar mendigando o assunto, ela seria uma IA boa. Né? Ela tem suas limitações do plano gratuito, então ela tem uma limitação de fazer imagens. Quando tu começa a fazer imagens e tu vai pedindo uma outra imagem, uma outra imagem, uma outra imagem, ela começa a misturar elementos de imagens anteriores nas imagens novas, se perde, e aí tu vai fazer a correção, ele conta como uma imagem que tu pode usar naquele dia, e aí quando você vê, acaba comendo a porcaria do teu limite para tentar fazer correção de um erro que a própria IA fez. Então, nesse sentido, essa IA ainda está limitada. Ela faz umas confusões, mas de modo geral ela é bem interessante. Foi isso. Essa foi minha experiência com uma pergunta bem simples, né? O moto contínuo e o pêndulo duplo.